E se cada forma de respiração de um caçador de Onis não fosse apenas um efeito visual bonito, mas a criação de um poder assombroso, como seria o poder de cada respiração, principalmente dos Hashiras, tendo alguns deles estilos únicos, como a respiração do amor, a respiração do inseto e até a respiração da serpente. Isso você irá descobrir durante essa história. E até o final, você verá como uma temperatura de 5.500 graus transformou o Rei dos Demônios em nada mais do que poeira. Mas antes, precisamos entender como esses poderes irão mudar tudo o que conhecemos. Veja, a nossa história começa quando Tanjiro chega até a casa de Urokodaki para o seu treinamento. Até esse momento, ele era apenas um jovem movido por uma ferida psicológica profunda causada pela perda brutal de sua família. Mas no momento em que ele começa a praticar a respiração da água, o mundo ao seu redor deixa de ser comum. A água que sai de sua lâmina não é uma ilusão, ela é real, pesada e devastadora. Cada ataque gera um volume impressionante de 300 a 800 galões de água pura surgindo do nada. Isso cria um poder de esmagamento e um impacto de recuo que nenhum Oni comum está preparado para enfrentar. Tanjiro começa a entrar em pânico, porque, além de descobrir que Onis existem, ele agora precisa controlar uma hidrelétrica em suas mãos. Essa nova realidade torna sua sobrevivência na seleção final mais garantida, embora o desafio ainda seja imenso. Mas ele ainda passa com sucesso. Quando ele enfrenta Susamaru e Yahaba, a diferença é gritante. A técnica do redemoinho de água agora possui uma massa física real, que amortece impactos de quedas e redireciona ataques com uma eficiência violenta. O segredo aqui é que a emoção de Tanjiro determina o significado de cada golpe. Se ele não sente a necessidade de proteger, a água não flui com a mesma pressão. A respiração da água garante não só mais mobilidade a Tanjiro, mas também um meio eficiente de combate contra os Onis. A técnica suprema da respiração do sol, que veremos mais adiante, atinge uma temperatura que desafia a própria física e o limite do corpo humano. Mas o segredo de como Tanjiro não é incinerado pela lâmina só será revelado no encerramento dessa jornada. A história segue de forma semelhante à linha original até chegarmos ao Monte Natagumo, quando Zenitsu fica para trás. Tanjiro e Inosuke sobem a montanha para enfrentar a família Aranha. Eles derrotam a Mãe Aranha da mesma forma, mas o encontro com o Pai Aranha revela algo novo sobre a respiração da besta. A respiração da besta de Inosuke funciona como uma pressão de ar bruta e caótica, disparando lâminas de vento que atingem 400 km por hora. Com essa velocidade e força esmagadora, eles conseguem vencer o Oni com uma facilidade que não existia na história original. No entanto, o verdadeiro teste limite acontece na luta contra Rui. Agora, com Inosuke ao seu lado e os poderes provenientes das respirações, os caçadores são muito mais fortes do que na história original. Porém, os jovens caçadores não são fortes o bastante para deter uma lua inferior. E assim que Inosuke é subjugado e Tanjiro fica sozinho contra Rui, a água sozinha não era o suficiente para cortar os fios de aço de Rui. Somente quando Tanjiro desbloqueia a respiração do sol é que o jogo vira de forma definitiva. O calor gerado por essa respiração atinge entre 3.000 a 4.000 graus Celsius, superando o calor de um motor a jato. Os fios de Rui, que antes pareciam indestrutíveis, tornam-se vulneráveis a essa radiação térmica absurda. E veja, por causa dessa temperatura, Tanjiro atingiu as condições físicas e mentais para desbloquear a marca do caçador. Logo, quais serão as implicações desse acontecimento para o restante da história? Bem, em breve você vai descobrir, por isso, assista até o final. Então, desta vez, a chama que Tanjiro produziu proveniente de sua espada queima o corpo inteiro de Rui, não dando a chance do mesmo cortar a própria cabeça para enganar a lâmina Nichirin de Tanjiro. Neste ponto, antes dos Hashiras chegarem no Monte Natagumo, a Batalha dos Caçadores já tinha acabado. Tudo por causa dos poderes de Tanjiro, Inosuke e Zenitsu. Com o fim da batalha na montanha, entraremos agora no Arco do Trem Infinito. Aqui a história muda completamente, porque os caçadores agora são mais adaptáveis e podem contar diretamente com a força física dos seus elementos. Apesar de Enmo os pegar no seu Kekijutsu de sono ao acordarem, em vez de Rengoku cuidar dos vagões do trem, quem o faz é Zenitsu ao lado de Nezuko, visto mesmo percorrer o trem com a velocidade de um trovão, soltando raios por onde passa, destruindo os pedaços de carne do Oni. Com esse poderoso caçador presente no trem, Rengoku ao lado de Tanjiro e Inosuke lidera o ataque contra Enmo, derrotando facilmente o Oni. E então,
Quando a casa aparece, a respiração das chamas de Rengoku gera arcos de fogo de 6 a 15 pés de comprimento, com um calor entre 1200 a 1600 graus Celsius. Por isso eu digo, esqueça tudo que você ouviu sobre o diagnóstico trágico deste herói na linha original. Nesta realidade, a verdade é mais poderosa. A casa tenta manter a sua distância para não ser incinerado. Os Onis nesta realidade são muito mais cautelosos. E a casa, com seu Kekijutsu, lança seus golpes à distância contra Rengoku, algo que se torna ineficiente graças à poderosa técnica de Rengoku. Apesar de a casa ser um verdadeiro monstro e se adaptar ao ritmo de Rengoku, no ápice da luta, Rengoku atinge o seu limite e sua técnica alcança 2500 graus Celsius, liberando a sua marca de caçador, ficando mais forte e mais rápido, com um dragão de chamas percorrendo o campo de batalha atrás da casa, e a alta temperatura torna a fuga do Oni pela floresta impossível. Em uma explosão de chamas, a casa é derrotada pelo enorme poder de Rengoku. Seu corpo é inteiramente queimado e Rengoku sobrevive com um efeito extraordinário: vencer um Lua superior. A sobrevivência dele altera tudo o que vem a seguir. Com este poder imenso, o jogo vira para os caçadores. E você acha que eles chegaram a ter todo esse poder procrastinando? Eles organizaram uma rotina de treino, tendo disciplina e foco em todo o seu objetivo. Mas você, por outro lado, acorda cansado, procrastina tudo e se sente um lixo no fim do dia. Mais um mês se arrastando e nada muda. Chega de dar respawn no fracasso. Te apresento o meu sistema definitivo pessoal de organização e produtividade, que transforma a sua rotina num RPG de evolução pessoal. Você vai evoluir enquanto se diverte, ganhando moedas e recompensas por tarefas cumpridas. Esse sistema é baseado em métodos usados por CEOs e atletas de alta performance, como GTD, Eisenhower, Pomodoro e muito mais. É divertido, é viciante e funciona. Você já perdeu tempo demais? Clique no link da descrição e comece a upar a sua vida como um protagonista de verdade. Agora, aqui é onde a maioria das pessoas se engana ao pensar que todas as respirações são iguais. No distrito do entretenimento, descobrimos que a respiração do som de Uzui não cria chamas ou raios, mas ondas de choque devastadoras. Imagine um som de 200 decibéis atingindo você de perto. Isso é forte o suficiente para romper órgãos internos e causar danos permanentes. Enquanto isso, Zenitsu demonstra que a respiração do trovão gera eletricidade real, com uma voltagem de 50 a 100 milhões de volts. A temperatura de cada raio atinge 30.000 graus Celsius, a mesma de um relâmpago verdadeiro. Cada movimento dura frações de segundo, deixando o chão queimado e o ar eletrificado. O segredo para entender por que essas técnicas são tão perigosas está na lógica de causa e efeito. Cada sessão gera uma reação física que o ambiente não consegue conter. Entender esse conhecimento técnico é o alicerce fundamental para o que você verá na batalha final, onde a sobrevivência dependerá de cada grau de calor gerado. Mas até lá, veja que durante a luta contra Daki e Gyutaro, Tanjiro leva a respiração do sol a um novo patamar de destruição. O calor base dele agora fica entre 2.500 e 3.500 graus Celsius. As faixas de Daki, que deveriam ser sua maior arma, começam a virar cinzas antes mesmo de tocarem a lâmina de Tanjiro. Ele corta a cabeça da Oni com uma facilidade assustadora, sem precisar atingir aquele estado de exaustão extrema que vimos originalmente. A verdadeira ameaça surge com Gyutaro, cujas foices de sangue agora enfrentam um sol miniatura. A dificuldade aqui agora é outra, é o controle. Se Tanjiro chegar perto demais de seus aliados, ele pode acabar incinerando seus próprios amigos por acidente. Uzui precisa usar a sua maestria do som para criar aberturas sem se queimar no processo. No fim, eles conseguem a vitória com menos perdas. Veja, Uzui não perdeu seu olho e seu braço durante o combate, e o mesmo acabou provando que o poder real dos elementos é uma faca de 2 gumes que exige precisão absoluta. E perceba que a marca do caçador de Onis é algo crucial para a história, e na linha do tempo original, Tanjiro despertou neste arco, porém, nesta linha do tempo, Tanjiro havia despertado no Monte Natagumo, então sim, Uzui despertou a sua marca neste arco, o que significa que ele viverá com as suas esposas por mais 2 anos. Agora prepare-se, porque o que Tanjiro irá aprender na Vila dos Ferreiros sobre a sua verdadeira linhagem vai fazer com que o calor que vimos até agora pareça apenas uma faísca. Lá, o ritmo da história atinge um ponto de virada onde o progresso de Tanjiro é medido pela sua nova capacidade de controlar o impossível. Tudo acontece da mesma forma até que Muchiro é expulso do quarto,
após decapitar Hantengo e Oni criar clones baseados em suas emoções. Ao encontrar Gyoko, podemos ver e entender a respiração da névoa de Multiro, que nessa história não é apenas um efeito visual, mas a criação de um vapor frio e espesso que cobre dezenas de metros. Esse fenômeno derruba a visibilidade para quase zero e reduz drasticamente o tempo de reação de qualquer inimigo, permitindo que o caçador se mova em velocidades extremas, enquanto permanece invisível. Enquanto isso, Tanjiro agora consegue enfrentar os clones das emoções sozinho. Ele usa o calor da respiração do sol para incinerar os corpos mais fracos. E veja, a respiração do sol é diferente da respiração das chamas, visto que o calor emanado da respiração das chamas não é tão potente quanto a respiração do sol. Justamente por isso, a regeneração para os Onis, mesmo sendo de classificação superior, torna-se ainda mais difícil, ou praticamente nula ao lutar contra um usuário da respiração do sol. Sem alguns de seus clones, a fusão para a transformação do clone do ódio torna-se impossível. Enquanto Tanjiro extermina os clones de Hantengo sozinho, a chegada de Mitsuri à vila traz a respiração do amor, que cria uma energia aquecida em forma de fita, flexível e rápida, capaz de atacar de ângulos imprevisíveis para manter uma pressão constante, salvando os ferreiros dos peixes criados por Gyoko. O Lua Superior 5 ainda é derrotado por Multiro, mas apesar de tudo, como eu havia dito antes, os Onis são muito mais cautelosos. Justamente por isso, o verdadeiro Hantengo conseguiu esconder a sua presença de Tanjiro até o nascer do sol, por puro e completo desespero. E até o início do dia, Tanjiro ainda sacrifica Nezuko para exterminar o Oni. Por causa disso, Nezuko adquire imunidade ao sol, algo que faz Muzan ir até a corporação dos caçadores de Onis para absorvê-la e se tornar um ser perfeito. Ao levar todos para o seu domínio, a batalha final no Castelo Infinito é totalmente diferente. Sem a casa presente, e com Rengoku a dinâmica das lutas mudam completamente. Enquanto Shinobu está lutando sozinha contra Doma, o Lua Superior 2 na linha original, aqui ela conta com a ajuda de Rengoku e Tomioka. Enquanto Tanjiro está ao lado de Gyomei, Sanemi, Multiro e Genya, lutando contra Kokushibo, o Lua Superior 1, e engana-se que com os poderes das respirações, as coisas ficariam mais fáceis nesta luta em específico, porque veja, Kokushibo também é um ex-caçador, ou seja, ele também tem poderes provenientes de sua respiração. O sangue do Oni não só dobrou este poder, mas chegou a triplicá-lo. Logo, a batalha aqui se torna ainda mais árdua, com cada rasteiro utilizando o máximo da sua capacidade física. A respiração do vento de Sanemi lança lâminas de ar a 600 km por hora, enquanto a respiração de pedra de Gyomei gera uma força sísmica que racha o próprio terreno. O custo físico, ou melhor, o desgaste de corpo, nesta batalha é imenso. A pressão de seus poderes ao máximo na luta contra Kokushibo chega a ser demais para os seus corpos. Kokushibo consegue ver os ataques dos caçadores que se escondiam na névoa de Multiro, e Tanjiro sabia que isso não era por causa dos seus 6 olhos. Logo, entendendo a lógica de combate do Oni, Tanjiro também desperta o mundo transparente, enxergando as intenções do Oni e de onde os seus ataques viriam, ultrapassando todos os cortes lunares lançados por Kokushibo. E com a distração dos Hashiras, Tanjiro extermina o Lua Superior 1. Enquanto esta batalha acontecia, Shinobu, com a sua respiração do inseto, cria espectros de insetos para distrair Doma e aplicar o seu veneno no Oni, enquanto os pesos pesados Rengoku e Gyu o sobrecarregam com seus poderosos ataques, vencendo o Lua Superior 2 sem nenhuma morte. Ao desabar do castelo, Muzan é encurralado. Todos os Hashiras estão vivos e com força total. Sanemi, Gyu e Obanai pressionam o rei dos Onis até o nascer do sol. As chamas de Rengoku não são tão eficientes a ponto de queimar Muzan por completo. Tanjiro, portador da respiração do sol, canaliza todo o seu poder no Rei Demônio. Mas por um golpe do destino, ou melhor, de Muzan, ele é pego de surpresa por um golpe devastador e cai no chão, desmaiando e tendo visões do passado, com Yorichi conversando com um de seus antepassados. Yorichi diz que quando Muzan descobriu em sua luta contra o caçador que o calor produzido por sua lâmina era algo que ele não poderia aguentar, se dividiu em mais de 1.500 pedaços. Exatamente. Nesta linha do tempo, Yorichi não chegou a cruzar a sua espada contra o corpo de Muzan, porque por puro instinto, o Rei Demônio fugiu. Afinal, o calor iria sobrecarregar suas células, queimando-as totalmente. Agora veja, Yorichi mostra como a técnica funciona para o antepassado de Tanjiro, para que no dia que encontre Muzan, a execute e extermine-o com um calor devastador. Ao acordar,
Tanjiro segue de volta para a batalha, e como um dragão cercado de chamas, Tanjiro executa a 13ª forma da respiração do sol. O calor em volta da espada e do caçador é tremendo, chegando a ser mais de 5.500 graus. Este calor produzido pela 13ª forma da respiração do sol impede qualquer tentativa de fuga ou de visão celular. Mas como Tanjiro produz um calor de 5.500 graus sem incinerar o próprio corpo, o segredo não está no aço da espada, mas no controle da circulação sanguínea que alinha sua visão de mundo com a sua necessidade interna. Ele aprendeu a internalizar a lição espiritual de que sua vida é um sacrifício pelo futuro, transformando seu medo em coragem absoluta. Tanjiro consegue canalizar o calor apenas para fora, protegendo seus tecidos internos através de sua técnica de respiração celular extrema. As chamas que envolvem Muzan o faz queimar até se tornar poeira. A vitória é absoluta. Toda a jornada de dor e sofrimento até então valeu a pena. Todos sobrevivem, com exceção de Gamei, que já tinha 25 anos e morre por causa do despertar da marca. Mas os outros, como Multiro e Gyu, agora vivem com a consciência de que seu tempo é limitado por causa da marca. Mas eles vivem em paz e aproveitam o restante de suas vidas. Tanjiro e Nezuko retornam para casa carregando o aprendizado de que a verdadeira história não é o que acontece, mas como o que aconteceu mudou quem eles são para sempre. Se você achou esse vídeo insano, você precisa ver esse que eu separei para você. Garanto que vai gostar. Eu te espero lá, otaku!